Evangelho de João, que é o livro que temos alguns pastores feito a exposição nele, neste período, conta, de um ponto de vista do evangelista chamado evangelista do amor, daquele que esteve com Jesus e foi o que viveu mais tempo, o único dos apóstolos, de acordo com a tradição, que não sofreu morte violenta. Nós temos a narração já no final do primeiro século, portanto, num período em que muitas coisas tinham acontecido, o templo de Jerusalém tinha sido destruído, havia uma compreensão muito clara agora de que Jesus voltaria, mas se ele não voltasse, quem com ele morresse para ele iria. Isso não tinha ficado muito claro no início e agora estava bem claro. O Evangelho de João é um dos que mais fala sobre vida eterna e o presente da vida eterna que Deus dá pela fé nele. Também fala muito de fé e fala do amor. Estamos hoje também celebrando a ceia. Falamos aqui do tema do Encontro das Mulheres, que é fé, esperança e amor. E a ceia do Senhor, que é um memorial, é trazer à memória o que aconteceu com Jesus, é, acima de tudo, um memorial do amor de Deus e do amor que este Deus em Cristo tem que colocar dentro de nós. A ceia é reflexão e o capítulo 13 de João fala do que aconteceu e ele narra algumas coisas que os outros evangelistas não narraram, mas ele não narra aquilo que os outros 3 evangelistas narraram, que foi a instituição da ceia do Senhor. Mas ele conta detalhes da festa que eles tinham, a celebração da Páscoa, detalhes do encontro deles e de palavras que foram ditas para os discípulos que nenhum outro evangelista traz. Ele registra a última oração pública de Jesus e depois ele vai para os últimos momentos. E no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20, estaremos refletindo nele. Já outros pastores já estão indo adiante, mas este pedaço ficou, eu pedi que deixasse, porque queria falar e refletir sobre ele nesta ocasião de celebração da ceia. É dito assim, no primeiro versículo, é colocado que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos, nesse momento e nos momentos que antecedem o fim, nesta última noite, o texto dá a entender que eles chegaram ainda um dia antes do momento que era a celebração, que começaria no dia 14, eles chegam um pouco antes do pôr do sol, portanto é considerado o dia anterior, antes da festa, e eles passam a festa, de acordo com a maioria das narrativas e o entendimento, no início já da sexta-feira, do dia 15, mas antes ele chega, eles se acomodam, e, diferente de muitas pinturas que encontramos da última ceia, em que mostra Jesus sentado numa mesa, que era muito comum na Idade Média, quando os quadros foram feitos, sentado num banco, Jesus provavelmente fazia como era comum naquela ocasião, com a mistura de costumes também que os romanos traziam, e as misturas dos costumes orientais, quando a mesa, na verdade, era uma madeira, no máximo, colocada e redonda, no meio de uma sala, e com várias almofadas distribuídas, e eles ficavam num círculo ali, e deitados de lado, e comendo. Não usava garfo, não usava faca, não usava pratos. O prato deles era o pão. Aquele pão que nós chamamos de pão sírio, que parece um prato, né? E muitos molhos eles usavam, e aquele prato servia aquele pão servia de prato, servia de garfo, de colher. Eles enfiavam e um passava para o outro e todo mundo ali juntos. Hoje é comum, se você for naquela região, só que hoje eles usam a mão, enfiam a mão ali
e vão puxando e comendo com a mão. Algumas regiões do Brasil ainda tem gente que come com a mão. E hoje é menos comum, mas algumas pessoas ainda fazem isso. E tem que ter uma técnica toda especial. Eu fui tentar comer com a mão uma vez junto com uma pessoa e eu perdi, ela ganhou muito mais que eu. Porque ela sabia fazer o bolinho certinho e o arroz escorria dos meus dedos. Terrível, né? Mas eles usavam o pão e iam molhando. Por isso que molhavam o pão e pegavam um pouco e passavam. Mas ficavam juntos conversando, um encostava, pedia, e assim eles faziam. Por isso que há um momento que diz que um dos discípulos deitou no peito de Jesus, porque naturalmente havia isso de encostar aqui e conversar. Mas Jesus mostra que ele amou, e é interessante que o texto diz que ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Tudo que Jesus fez foi por amor. E tudo que Jesus faz é por amor. Porque Deus é amor, Jesus é Deus, Jesus é amor. Todo o ensino de Jesus é o ensino do amor. E a vida de Jesus foi vida de amor. E até o fim, ele amou os seus discípulos até o fim do seu ministério, mas também até as últimas consequências. Porque o amor de Jesus o leva a ir muito além, dando a sua própria vida pelos seus discípulos e por todos nós que hoje nos dizemos discípulos seus. Amar é fazer. E Jesus fez. Do versículo 1 ao versículo 5, continuando o versículo 1, agora do 2 ao 5, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amar é fazer, e amar é fazer o que é necessário. Tinha bacia, tinha água, e o que era muito comum naquelas festas é que as pessoas, os judeus naturalmente tinham uma lavagem cerimonial das mãos, mas quando tinha uma reunião daquelas, principalmente pelo fato de que queriam deitar-se, eles que vinham das ruas empoeiradas ali de Jerusalém, e poeira é comum até hoje, muito mais naqueles dias, usavam sandálias, era muito desconfortável estar junto um com o outro, encostando os pés sujos. E por isso o lavar os pés era um costume, e em geral, quando havia um banquete, havia um escravo que cuidava especificamente disto. Normalmente um escravo estrangeiro, porque o escravo judeu normalmente dificilmente faria, porque seria desonroso demais, e um judeu não forçaria um escravo seu a um serviço tão desonroso. E eles tinham um escravo estrangeiro, e quando não tinham escravo, eles alugavam um escravo de alguém para lavar os pés. O mais simples, aquele que tinha menos capacidade, era o que iria fazer aquele serviço que era considerado mais humilde e humilhante. Eles não tinham dinheiro, os recursos eram poucos, e é claro, Jesus, que em algumas casas teve trabalho escravo, porque isso era natural na época, ele não quis explorar esse trabalho e não contratou nenhum escravo, esperando que entre os seus discípulos alguém se dispusesse ou eles acertassem aquilo. Porque muitos detalhes ele deixava com os discípulos, mas quando ele chega, ninguém fez. Então Jesus Cristo tira a túnica, pega uma toalha, levanta-se do lugar onde eles já estavam deitados, não sei se pediu licença, mas ele vai, põe a água na bacia e sai lavando os pés, porque era necessário. E quem ama faz o que é necessário. Jesus Cristo mostrou isso. O que é necessário, não o que é melhor. O que é necessário, não o que é agradável. O necessário, não o que é honroso. Porque nem sempre fazer o necessário é aquilo que vai te dar reconhecimento dos outros. Ou é aquilo que é bom, o que você tem vontade de fazer. Fazer o que é necessário, e Jesus Cristo mostra que amar é isso. É fazer e fazer o que é necessário. Alguém precisava fazer aquilo,
E ninguém se dispunha a fazer, e Jesus dá o exemplo, e ele então vai fazer o que ninguém se dispôs a fazer, e ele se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. Em geral, quem faria isso? A mulher lavaria os pés do marido, se não houvesse escravo. Os filhos lavariam os pés dos seus pais. O discípulo lavaria os pés do seu mestre, e Jesus, como mestre, lava os pés de todos. Sim, amar é fazer o que é necessário, que nem sempre é o que é agradável, nem sempre é aquilo que eu considero o melhor para mim, nem sempre é aquilo que é para mim honroso, mas é aquilo que é preciso, que é útil para a coletividade, que é útil para o contexto em que estou. Fazer o que é necessário para a minha família, fazer o que é necessário no meu serviço, fazer o que é necessário na minha igreja, fazer o que é necessário na minha comunidade. Eu tenho que fazer e fazer como Jesus fez. Sem falar, sem dizer, eu levanto e vou. Jesus Cristo era proativo e ele espera dos seus discípulos, ele esperou isso, mas ele espera de mim e de você proatividade no amor. No amor que é fazer o que é necessário. O que é necessário fazer na sua família, que talvez ninguém está fazendo e talvez você tenha que fazer. Você tem que tomar a frente, você tem que tomar a iniciativa, e na sua igreja também, e entre os seus amigos, e talvez até no seu serviço. Fazer o que é necessário. E o texto continua, e Jesus Cristo, quando começa a fazer, do versículo 6 até o versículo 11, quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia que era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Jesus Cristo, ele faz, e amar é fazer, mesmo sem ser compreendido. Muitas pessoas não compreenderão certas ações de amor que eu e você vamos fazer. Muita gente não entende por que eu dedico os dízimos ao Senhor. Aliás, eu como pastor sou a vítima, né? Porque muita gente já deve ter dito para você: você está levando o dízimo para o pastor? Eu estaria super rico se todos os dízimos viessem para mim. E quando eu também devolvo, uma vez uma pessoa perguntou: mas até o senhor devolve o dízimo? Sim, é necessário. E eu tenho que fazer. E é aquilo que é o meu compromisso com Deus, não com a igreja, não com o pastor. Então, e tenho que fazer porque eu amo a obra de Deus, porque eu amo a igreja do Senhor, não porque eu amo o pastor, não porque eu amo as pessoas, porque eu amo, é claro, eu amo as pessoas, mas não por amar alguém especificamente, mas amar a igreja de Deus, a obra missionária. Por isso eu faço. Muitas pessoas não compreenderão quando eu fizer algumas coisas. Amar é fazer mesmo quando você não é entendido. Jesus Cristo não estava sendo compreendido naquele momento. O Senhor está fazendo isso? Sim, Jesus Cristo fez. Jesus Cristo lavou, e aí Pedro abusa, né? Já que o Senhor vai me lavar os pés, então lava o corpo inteiro, Senhor. Se eu tenho que ficar puro, lava o corpo inteiro. E Jesus Cristo falou: quem já foi purificado não precisa lavar senão os pés. E aí Jesus está mostrando algo que era muito importante. Por amor, ele iria se entregar pelos seus, por todos aqueles que nele crescem, aqueles daquela época e nós agora. E quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue, ele ofereceu a purificação. E quando alguém reconhece Jesus como Salvador e Senhor, recebe esse Jesus na sua vida e recebe esta purificação. E é puro. E a nossa alma é pura, já fomos limpos da condenação do pecado, mas ainda temos pecados porque ainda andamos num mundo pecaminoso. Por isso temos que lavar os pés. É isso que eu faço sempre quando eu paro e confesso os meus pecados. Quando eu peço ao Senhor perdão, quando eu peço perdão aos outros, para quem de alguma forma ou a quem de alguma forma eu ofendo. Sim, nesse sentido é lavar os pés. Isso nós precisamos, porque esse contato com o mundo, mesmo já tendo sido santificados pelo Senhor, ainda somos levados a pecar, a falhar.
Já temos e não perdemos a salvação, mas perdemos plena comunhão e temos que cada dia, e isto é o que acontece no momento em que você confessa, no momento em que você busca o Senhor, no momento em que com sinceridade você se arrepende de erros cometidos. E a ceia é uma lembrança disto, quando faremos daqui a pouco também uma confissão, cada um confessando aquilo que ainda não confessou ao Senhor, não que tenha perdido a salvação, ou vai ser perdoado da culpa, porque a culpa já foi levada quando você recebeu Jesus, mas você renova o seu compromisso, renova a alegria da salvação. Quando você abre o seu coração, deixando que coisas que estão contaminando você neste mundo sejam retiradas, e você se põe novamente, mas vamos andar e vamos ainda continuar a falhar. Por isto, é necessário, e mesmo sem ser compreendido, Jesus Cristo fez o que era necessário, e amar é fazer, mesmo que não compreendam as ações de amor que você tiver que realizar. Amar é fazer para servir de exemplo. E é o que Jesus coloca do versículo 12 ao 17. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o Senhor, do que aquele que o enviou. Se vocês sabem todas estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Exemplo. Amar é fazer para servir de exemplo. Quando você faz, você está testemunhando. Amar é muito mais do que sentir alguma coisa. Amar é expressar em atitudes, em ações, aquilo que está dentro do seu coração. Você tem que pôr para fora, como Jesus pôs. Ele fez o bem para aqueles que não se esforçavam. Ele serviu de exemplo, mesmo sem ser compreendido. Mas ele foi à frente e agora ele estava sendo seguido. Jesus não estava instituindo, como algumas igrejas acreditam e chegam a fazer, muitas uma vez por ano pelo menos, uma cerimônia nova além da ceia que ele vai instituir depois. Ele não estava fazendo a cerimônia dos lava-pés. Ele mostrou ali essa disposição para servir, e ele agora reúne-se com os discípulos, explica o que era isto e o que devia ser feito pelos outros. Não é simplesmente, uma vez por ano ou uma vez por mês, lavar os pés de alguém simbolicamente, mas é estar disposto a servir por amor. E amar servindo em todo o tempo, e quando você faz, outros o seguirão nesse sentido. O líder tem que ser um líder servo. Você quer ser líder, você tem que servir. Há uma grande empresa que trabalha com uma rede de fast foods no mundo inteiro, e uma pessoa foi contratada, um conhecido meu, para ser gerente nesta rede, numa área lá administrativa. E um dia eu conversei com ele e eu vi que ele estava com um uniforme, que era o uniforme dos garçons daquela rede. E eu falei: você não está trabalhando lá? Ele falou: estou. Mas você não foi admitido para ser executivo, para trabalhar numa função administrativa? Falou: sim. Mas os 3 primeiros meses eu tenho que ir para as lanchonetes. E eu tenho que limpar as mesas. Depois eu tenho que mexer nas fritadeiras e nas chapas. Depois eu tenho que servir. Depois eu tenho que ir para o caixa. Eu tenho que passar por todo o processo e por todos os serviços. Porque um dia, se precisar, eu vou dizer: olha, eu fiz isso também. E eu vou ser exemplo. O verdadeiro líder é servo, porque ele tem que ser exemplo. Jesus Cristo deu o exemplo, fazendo aquilo que nenhum deles fez. Porque você tem que amar e você tem que fazer para servir de exemplo na sua casa, para os seus filhos. Você tem que servir de exemplo lá no seu serviço. Você tem que servir de exemplo na escola, você tem que servir de exemplo no trânsito, você tem que servir de exemplo aqui na igreja. Servir como Jesus fez, mostrando o seu amor, servindo de exemplo,
sendo e dando o seu testemunho de forma muito clara para todos. Amar é fazer independente de se merecer. Do 18 ao 20, Jesus continua: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles a que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe, para que vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Uma vez alguém falou para mim, quando eu vi ele fazendo algumas coisas e ajudando algumas pessoas, eu falei, e aquela pessoa? Eu falo, ela não merece. Há uma discussão teológica se Judas Iscariotes teria participado ou não da ceia. Eu acredito, como a maioria acredita, que ele não participou da ceia. Agora, se ele participou, não há problema nenhum nisso. Jesus deu a ceia para Judas? A Bíblia diz que quem toma a ceia indignamente, toma a ceia para a sua própria condenação. Então, se alguém, na hora de participar da ceia, não é digno de participar e participa, por isso cada um deve se examinar a si mesmo. Toma para a sua própria condenação. Não é preocupação minha, da igreja, saber para quem nós vamos administrar. Cada um tem que se examinar. Se Judas participou, ele participou para a sua própria condenação. Agora, uma coisa indiscutível. Jesus lavou os pés até de Judas. Judas merecia que Jesus lavasse os pés dele? Amar é fazer até se a pessoa merece ou não. É fazer e expressar o amor até para aquele que é o traidor. Mas Jesus Cristo estava fazendo, e na verdade nenhum dos discípulos merecia aquilo que Jesus estava fazendo. Além deles serem orgulhosos e não terem feito o que teriam que fazer, todos eles trairiam Jesus de alguma forma. Você conhece a história da Bíblia, a maioria das pessoas conhecem, quem está aqui, é difícil alguém. Nós vivemos num ambiente cristão e a maior parte dos que estão aqui estudam a Bíblia, mesmo quem está participando conosco, mas você já ouviu muitas vezes a história e todos sabemos que Jesus Cristo, quando foi preso, foi abandonado por todos. Aquele Pedro, que falou, não quero, o senhor não precisa fazer isso, disse que estaria com Jesus até o fim, o nega 3 vezes. Judas Iscariotes pode ter sido pior, porque ganhou dinheiro até para traí-lo. E depois, nem se arrepende, tem uma grande crise de remorso e tenta dar um jeito, o pior dos jeitos, porque ele tenta resolver aquilo da sua maneira e só piora ainda mais a situação, porque se suicida. Mas nenhum dos discípulos de Jesus merecia que ele lavasse os seus pés. E Jesus fez isto mesmo sem eles merecessem. Eu vou dizer uma coisa, Jesus faz coisas por mim e eu não mereço o que ele faz por mim. E eu vou dizer outra coisa e não me perdoa não, porque é verdade. Você não merece o que Jesus faz por você. Ninguém merece. Ninguém merece. E ninguém nunca vai merecer. Porque somos pecadores e, como disse, ainda continuamos sujando os nossos pés nesse mundo. Porque estamos num mundo de pecado, num corpo de pecado. E pior que ainda, como crentes, tantas coisas que nós sabemos que não podemos fazer, ainda fazemos. Ninguém merece o amor de Deus, ninguém merece o amor de Jesus. Mas Jesus fez e faz, mesmo sem eu merecer. Se eu amo, eu tenho que fazer. E tenho que amar, mesmo aqueles que não merecem. Eu tenho que perdoar, mesmo aqueles que me traem. Eu tenho que manter contato, mesmo para aqueles que viram as costas para mim.
aqueles que falam mal de mim nas redes sociais. Fazer. Isso é amor de verdade, mesmo sem merecer e porque não merece. E Jesus deu o pão para Judas, o alimentou também. Tudo Jesus fez por amor. Jesus é amor e as ações dele todas foram e são por amor até hoje. Façamos sempre com o amor de Jesus. Eu não tenho amor para amar ninguém. Mas quando eu tenho Jesus, através do seu Espírito Santo, eu tenho o amor dele na minha vida. E quando eu amo, nada mais eu faço do que tão somente abrir-me para que o amor dele, de mim, atinja os outros. Mas é o amor dele, porque eu não tenho amor. Alguém fala, eu me perdoe. Algumas pessoas falam, eu concedi perdão, ou eu tenho uma expressão aí que muitos usam. Eu entendo que, na verdade, eu não consigo perdoar, mas eu peço que o perdão do Senhor passe por mim e vá para os outros. Porque eu também não mereço perdão. Mas eu sou perdoado. Então esse perdão tem que atingir aqueles que estão à minha volta, porque na verdade é o perdão de Deus, que é o verdadeiro perdão. Eu tenho que fazer tudo por amor a Jesus. Não para merecer alguma coisa, não para ter alguma recompensa, não para ter aplausos, não porque é honroso, porque vão me reconhecer ou não, vou ter algum lucro ou não. O que eu ganho com isso? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, o que eu ganho com isso? Jesus, ele nunca pensou no que ele ganharia com isso, porque depois de tudo isso ele ganhou o desprezo, ele ganhou traição, ele ganhou mentiras, ele ganhou negação. Mas ele amou. E quando ele é erguido na cruz, a primeira frase dele é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim. E é só por amor a Jesus que eu posso fazer alguma coisa. Ele faz através de mim e tem que ser para a glória dele. E por amor a ele. O hino que nós cantaremos hoje, eu peço que aqueles irmãos que vão nos ajudar no cântico desse hino, e os diáconos também virão à frente agora, durante a celebração da ceia, é o hino 171 do Inário para o Culto Cristão, que fala deste amor de Jesus. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste. É a letra desse hino e nós vamos cantá-lo. Mas antes de fazer isto, 1 Coríntios 11, porque como disse, o livro de João não descreve a instituição da ceia, mas o livro de João mostra o que é a ceia. A ceia é a celebração do amor. E, portanto, na ceia nós temos que nos recordar do amor e trazer à memória o amor. Fazer isto em memória de mim é fazer por amor de Jesus e nos lembrar do amor de Jesus e nos lembrarmos que nós temos que dar uma resposta a este amor de Jesus, amando e fazendo. Por ele e para ele. Sem esperar reconhecimento. Não esperar que alguém mereça ou não. Mas saber que eu tenho que assim agir, porque ele me amou e o amor dele tem que, através de mim, chegar aos outros. Vamos orar. E todos que vão participar ou que não participarão da ceia, agora feche os seus olhos. E peça que o Espírito Santo esteja falando a você. Se você ainda não tem certeza da sua salvação eterna, confesse ao Senhor isto. E diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Eu te convido a entrar na minha vida e ser o dono dela. Isto é amar ao Jesus, deixando ele ser o rei da sua vida. Porque quem ama a Jesus tem ele no centro da vida, como Senhor da vida. E não apenas como aquele que salva nos momentos da dificuldade, mas que se torna um Salvador eterno e Senhor para sempre.